aparece no culto com a roupinha velha, com aquela roupa repetida, com o sapato furado, com aquela roupinha de todo domingo. Era a roupinha dominical. Eram os irmãos financeiramente falando, os mais pobres. Só que a fidelidade diante de Deus era a igreja que mais tinha. Era a igreja que perseverava. E Satanás não gostava disso. A história diz, os historiadores afirmam, que essa igreja tinha um pastor chamado Policarpo. E os imperadores romanos, domicianos, não aceitando o cristianismo naquele lugar em Esmirna, pegou aquele homem e forçou ele a abandonar a fé. Policarpo olha para Domiciano e disse: pode até me matar, posso perder a minha vida, mas o meu Jesus eu jamais perderei. Pegaram Policarpo, diz a história, colocaram ele dentro de uma fogueira, cercaram ele de lenha e incendiaram. A fogueira o cercou de uma tal forma, mas a história diz que Policarpo não foi queimado e nem morreu, ao ponto da fé da igreja de Esmirna crescer. Ou seja, o nosso pastor está no meio do fogo e nada acontece. Talvez eles até lembraram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deixa eu te falar, queridos, estão te botando no meio do fogo, estão querendo acabar com a tua história. Eu quero te dizer uma coisa: o teu Deus é o Deus que tem os pés como os e tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. É o Deus que anda no meio do fogo e no meio da fornalha. Queridos, se te botaram no meio do fogo, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A tua história não vai terminar assim. Ele tem vitória para você nessa noite. Não acabou não. Toma posse da tua vitória nessa noite. Deixa eu continuar a história de Policarpo. O fogo acendeu, queimavam ele e ele sorria dos romanos. Ele disse: imperador Domiciano, estão tentando me matar queimado, só que eu tenho uma notícia para você: quando você morrer, o fogo que vai te queimar vai ser pior do que esse daqui. A história diz que não queimou Policarpo. O soldado teve que o tirá-lo da fogueira e o matá-lo com uma adaga. Era uma faca na época, um punhal na época. Policarpo morre. E Domiciano acreditara que a igreja de Esmirna fosse esmorecer na fé, fosse desanimar. Acabou a história da igreja de Esmirna? Não. A história diz que quanto mais matavam os crentes de Esmirna, quando Policarpo estava morrendo, ele disse: estou morrendo hoje, o meu sangue está sendo derramado, mas a partir da minha morte, eu estou sendo martirizado, mas a partir de mim vão surgir mais crentes cheios da glória que não vão desanimar na fé. A história diz que quando iam matando os crentes de Esmirna, mais pessoas iam se convertendo, dizendo: como pode esse povo morrer por esse Jesus? É sinal que esse Jesus é vivo, é sinal que ele reina, é sinal que ele é Senhor. E o povo começa a se converter para a glória de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje no meio das nossas igrejas? Temos pessoas abençoadas financeiramente, estão ricas, só que o espírito está pobre. Os crentes de Esmirna poderiam até não ter dinheiro, mas uma coisa eles tinham: certeza que se aqui eles fossem pobres, lá em cima tinha uma mansão celestial aguardando por eles. Amém. Quarta igreja, terceira igreja, perdão, a igreja de Pérgamo. A Bíblia diz que nessa igreja estava o trono de Satanás, perdão, nesta cidade. Pérgamo fazia um culto em adoração ao imperador, a cidade de Pérgamo. Só que a igreja de Pérgamo não fazia. A igreja de Pérgamo renunciava. Inclusive martirizaram um homem chamado Antipas. Ficou conhecido na história da igreja como a testemunha fiel, aquele que não se dobrou, aquele que não se aceitou, se enquadrou nos planos do diabo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. A palavra conformar significa tomar forma. É uma coisa que está acontecendo muito hoje dentro das nossas igrejas. Existem igrejas aí fora, existem igrejas por aí que estão tomando forma deste mundo, que estão se enquadrando nos caminhos deste mundo. Já dizia o nosso pastor Gesiel Nunes Gomes, que quando a igreja quiser se parecer com o mundo, ela deixará de ser igreja e se tornará mundo. Já dizia o mesmo, que se o mundo quiser se parecer com a igreja, deixará de ser mundo e se transformará em igreja. Queridos, a palavra não vos conformeis é nada mais nada menos do que não tomar forma, mas transformar o mundo pelo poder da renovação da vossa mente e do vosso entendimento. A tua mente tem que ter o poder renovado. Você não pode se conformar com as coisas lá de fora. Sabe por quê? Porque Deus te ungiu, Deus te chamou para fazer a diferença, Deus te chamou para mudar a história dessa terra. Não se conformar, mas transformar para a glória do nome de Jesus. Pérgamo não se conformava, e muitos crentes também foram mortos por este imperador. A quarta igreja chamava-se Tiatira. Esta, a Bíblia diz que as últimas obras eram maiores do que as das primeiras. Ou seja, a igreja começou até bem, mas estava terminando mal. O nosso pastor costuma dizer: o segredo não é como se começa, o segredo é como se termina. Não adianta você começar a 100 por hora e terminar a 20. É melhor você começar a 20 e terminar a todo vapor, a 100. Queridos, esta igreja chamada Tiatira, Jesus disse para ela: eu sei as suas obras. Existiam crentes dessa igreja, preste atenção nisso, que se parecia com o mundo, que era íntimo do mundo, que se você hoje olhasse para eles, não saberia discernir se eram crentes ou se eram mundanos. Está entendendo onde Deus quer chegar? Fiquei muito feliz porque li no jornal esses dias, há 2 dias atrás, que a mulher do Big Brother, chamada Siri, foi fazer uma foto, ou seja, um ensaio para a foto da Playboy. Escuta isso. E quando ela chegou no local onde ia acontecer esse ensaio das fotos, chegou um determinado homem que era o responsável pela eletricidade, pela iluminação daquele lugar. E ele estava arrumando as luzes para o ensaio das fotos. Quando aquela mulher possessa e tomada por demônio tirou seu roupão nu e ficou nua para fazer aquelas fotos, o jornal estava bem estampado dizendo: aquele homem maluco fechou os olhos e começou a orar. Com certeza era maluco e era evangélico. Quando eu li aquilo, eu entendi que o mundo estava fazendo uma chacota daquele homem, mas o meu coração se alegrou, porque Deus na mesma hora falou comigo: ainda existem homens fiéis nessa terra, homens que vão mudar a nossa história. Homens que não se tornam à prostituição, homens que não se entregam ao pecado, homens que renunciam, que só vão fazer diferença, e só vai fazer diferença aquele que é santo. A palavra de Deus diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é imundo, imundifique imundo mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Pecado chama pecado, abismo chama abismo. Talvez para muitos aquele homem possa ter sido um bocó. Um amigo meu estava do meu lado, onde eu trabalho, e ele olhou para mim e falou assim: é maluco igual você. Não estou falando isso para minha glória. Ele falou: não é homem, é boiola. Me perdoa a expressão, queridos, porque para não olhar essa mulher nua, só pode ser maluco. Ou tem que ser maluco, ou tem que ser servo. Eu falei: a palavra não encaixa, tem que ser salvo.